Agora, boa tarde a todos que estão nos assistindo e tal. Eu particularmente, acho que o Flamengo vai dar uma resposta nesse jogo. Precisa. Sim, e aí nada... Eu não esse negócio de favoritismo por causa de aposta, aí não é nisso que eu estou me baseando. Estou me baseando no sentido de que eu acho que o Flamengo tem um bom time, tem um treinador que na última partida falou que existe uma reformulação. Então, essa reformulação, acho que com o Tite, a forma de ser do Tite, é uma reformulação em que ele provoca os jogadores para que eles deem as respostas para que ele possa entender o que está acontecendo. Né? E assim, é jogo grande. Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o que pode atrapalhar o Flamengo é a irregularidade durante 90 minutos. Que isso o Palmeiras não tem. Né? Isso o Palmeiras não tem. O Botafogo provou que em 45 minutos conseguiu fazer 3 gols no Palmeiras. E aí no segundo tempo o Palmeiras fez um gol logo de cara e depois voltou de forma diferente. E aí mudou um pouquinho. Mas eu não acredito, por exemplo, que o Tite, se o Flamengo sair com um resultado positivo no primeiro tempo, o Tite vai ter as mesmas atitudes e comportamentos do Lúcio Flávio, e os jogadores do Flamengo terão as mesmas atitudes dos jogadores do Botafogo. Não, por quê? Entre no comentário do Prates. São jogadores que estão acostumados não houve a jogos... muito Prates, não. Não. São jogadores que estão acostumados a jogos grandes. Da mesma forma que o Palmeiras teve essa reação depois da pós-perda da Libertadores, eu acho que o Flamengo, a todo instante, ele tem que provar alguma coisa. O Tite falando ali, não, vocês estão pensando nisso, pensando naquilo. Lógico que o torcedor quer que o time ganhe sempre. Por quê? Porque nós já vimos esse time jogar bem. Já vimos esse time, mesmo com problemas, os enfrentamentos contra o Fluminense. Mesmo com todos os problemas, como foram os enfrentamentos? Tirando o jogo da final do Carioca, mas depois, pela Copa do Brasil? Sim, mas acho que o final do Carioca não era o São Paulo, era o São Paulo? Não, Vitor Pereira. Na Copa do Brasil era o São Paulo. Então, assim, nós já vimos que esse time dá a resposta. Eu acho assim, joga em casa. O Palmeiras, para mim, é melhor no momento. Mas pelo fato de conhecer o histórico do Flamengo e ter a necessidade do Flamengo dar a resposta em campo, porque hoje, se você observar, todos nós aqui, normalmente você vai falar assim, quem é Palmeiras e Flamengo? Quem ganha? Palmeiras é mais forte. É natural. Você pode perguntar para qualquer um aqui, você fala, Palmeiras é mais forte. Por quê? Porque o Flamengo oscila, vai para cima, ele não tem o melhor elenco, mas ele é mais forte. Ele vai para cima, vai para baixo, mas ele tem uma regularidade, o Palmeiras, que é impressionante. Mesmo jogando mal, que o Abel teve a teimosia lá na Libertadores, mas no segundo tempo, contra o próprio Boca, se não fosse o Romero, que fez grandes defesas, o Palmeiras teria passado. Então, o Palmeiras tem isso. O Flamengo não, você não sabe. Não sabe, que nem, por exemplo, o Everton Cebolinha. Nunca jogou. De vez em quando ele encaixa uns jogos aí. Bruno Henrique hoje não joga, hein? O Bruno Henrique não joga. O Thiago Maia. Everton Ribeiro ficou fora. O último jogo contra o Bahia vai entrar agora. Você não sabe se vai jogar Ayrton Lucas. Você não sabe qual o sistema de jogo que o Tite vai jogar para enfrentar esse novo sistema de jogo do Palmeiras. E assim, o Flamengo joga em casa, ao lado da torcida. Isso pesa para os jogadores. Então, eles precisam dar essa resposta. Eu acho que o jogo vai ser assim, 1-0. Esse jogo que ou é empate ou é assim, 1-0 para o Palmeiras ou 1-0 para o Flamengo. Sem esses jogos. Quem fizer ganha. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Mas eu acho que o poder de reação das duas equipes, eu brinquei com a história do jogaço aqui, né? Mas eu tô com a expectativa de um bom jogo, porque assim, se parar para pensar, o empate serve para quem? E uma coisa para mim, mais para o Palmeiras. Mais para o Palmeiras. Mas mesmo assim, ele pode ver de repente amanhã o Botafogo vencer. O Bragantino passando hoje, por exemplo. Abriu mais. E uma coisa... É delicado. Sim. E o Bragantino ainda joga antes hoje, né? Isso, às 8. Sim. E uma coisa que eu queria falar sobre a entrevista do Tite, eu entendo 100% do Tite, falando, olha, nós não podemos, nos 2 primeiros jogos ganha, título. Aí depois perde, não tem nada. Agora é jogo a jogo. Sim, mas a pressão em cima dele é que o Flamengo jogue bem e tenha regularidade. Não, porque o que acontece? Se você vê o Flamengo, joga um jogo sim, um jogo não, jogo sim, jogo não, mesmo com o Tite, peraí, o Tite foi contratado para ter resposta. Ele antecipou a sua vinda justamente para conhecer os jogadores. E nesse conhecimento ele tem que construir alguma coisa já agora, porque senão ele vai ter que mandar embora todo mundo. E ele tem que ser questionado, sim. O Tite tem que ser questionado para apresentar bons resultados. Não vou dizer questionado, por exemplo, igual o Felipão. Eu acho que assim,
ele sabe, tem que saber da responsabilidade dele, que eu acho que ele sabe. Sim. Mas é natural essa cobrança em cima dele, porque o Tite é o Tite. Sim. O Tite, nós vimos aqui, é o melhor treinador do futebol brasileiro contra o melhor treinador dos últimos tempos do futebol brasileiro, né? O melhor treinador nacional. Esse embate vai ser sempre com uma... quando você chega a um certo estágio da sua A gente está desde 2020 falando de Abel e Tite. Você melhor aonde? O maior técnico da história do Corinthians contra o maior técnico da história do Palmeiras. E quando você chega no estágio, no nível que esses caras chegaram, eu entendo muito o Tite, já falei que eu entendo o Tite, mas é natural a cobrança dele. É natural a cobrança, porque quando você fala do Tite, você fala, ele vai chegar e vai arrumar bagunça. Diferente do Vitor Pereira, diferente do Sampaoli, diferente de qualquer outro treinador. O Tite dá essa e sempre passou essa imagem para todos. Sim. Então é natural que ele tenha essa cobrança. Eu também acho que ele vai precisar de uma sequência, que ele vai precisar conhecer os jogadores, mas acho que o fato do Tite já entender muitos, porque muitos jogaram com ele na seleção brasileira, isso ajuda para especificamente nesse jogo. É uma motivação diferente. Qual é a grande rivalidade dos últimos tempos? Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Você acha que não vai trabalhar? Isso não vai ser trabalhar. E outra, apesar do discurso do Tite, vou passar para você. Tem uma coisa que já troca. Apesar do discurso do Tite ser, tem que brigar pelo G4, chega aqui para brigar pelo G4 e tal, para o Flamengo e para a Libertadores, e é um sonho e tal. Cara, você conhece. Bastidores. Clareou. Não, ele tá trabalhando. Claro, a distância não é a mesma do Palmeiras. O Palmeiras colou já no Botafogo. Tem o Bragantino. É bom sempre a gente lembrar que tem o Bragantino na história. O que melhor é jogar futebol hoje no campeonato. Vai ganhar hoje, hein? Não está lá por acaso. Não está lá por acaso. Essa zicada reversa aí. E tem um jogo, assim, em tese, o jogo do Bragantino, ele é menos complicado que o jogo do Palmeiras hoje, né? Depende. E é campo neutro. Então, assim... Depende, mas por isso que eu falei, em tese é menos complicado. Mas tudo bem. E Rafael Prati que é dinâmico. A coisa clareou pro Flamengo. Assim, o Flamengo chega hoje no Maracanã e fala, se vencer o Palmeiras... Né? Claro, depende do Botafogo. Mas se vencer o Palmeiras, ele já cola mais no Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. O momento do Botafogo é péssimo. Então, é uma coisa que internamente... Gente, olha, vamos que é possível. Mas o Tite não está trabalhando com a possibilidade de vamos buscar Libertadores. Ele está trabalhando com essa possibilidade da câmera para frente. Da câmera para frente. Atrás ele tem que trabalhar com o título. Eu acho que uma dezena de vezes, acho que eu consigo encher as duas mãos momentos na temporada que a gente sentou aqui e falou, agora o Flamengo tem uma motivação. Agora tem motivo. Então, não necessariamente eu vejo uma garantia de que não, porque hoje, podendo beliscar, ganhar do Palmeiras, confronto direto, essa rivalidade nacional dos dois principais times aí dos últimos anos. Então, agora eu sei que o Flamengo vai estar motivado. A gente também sentou aqui e falou, agora o Flamengo se motiva. E não. Porque agora vai... Não. Um time passivo. O Flamengo desse ano, ele não nos dá garantias de que há o confronto de hoje que pode aproximar de uma briga que parecia perdida. O Flamengo não me dá garantia disso. O Flamengo não dá. Não. A gente pode falar que o Flamengo tem condições de... O Bubu lembrou a história do Maracanã. Pode ser. A gente pode falar que tem potencial? Pode ser. Tem bola? Tem uma questão particular com o Palmeiras? Tudo isso sim. Agora, o Flamengo teve vários momentos na temporada para se provar. E faz pacto, e fecha, porque agora vai, e depende de si. A última mobilização que eu lembro, assim, de a gente acreditar que poderia ter ela acontecer, foi por conta de um jogador num jogo específico. Foi o Flamengo e Botafogo pela atuação do Bruno Henrique. A atuação do Bruno Henrique naquele jogo é algo fora da curva. Tá fora hoje. Em todos os outros momentos, não, porque mata-mata não é possível que esse time não vá... Não, mas esse jogo é grande. Se ganhar, não. Não, mas é porque se não sei o que... Então, assim, esse Flamengo de hoje não é absurdo nenhum a gente desconfiar dessa tal motivação. Sim. Eu até gostaria de ver o Flamengo entregue, sabe, motivado, fazendo um grande jogo com o Palmeiras e a briga ficando mais quente, o Botafogo tem que ganhar e o Red Bull do lado contra o São Paulo parece que é uma coisa meio paralela que as pessoas esquecem de jogar. Isso é muito interessante para o campeonato. Agora, o Flamengo, muitas vezes, quando você achou que ele ia engatar a quinta, ele saiu da quarta para a terceira. Aí dá uma arrefecida. Aí o cara que vinha bem não joga tão bem. O que funcionou no outro jogo já parece que ficou meio capenga. Então, o Flamengo desse ano, ele não necessariamente ele nos traz um cenário que não. Hoje é motivação. Hoje não tem como não se entregar em campo. A realidade do Flamengo é um pouco essa. Então, até uma curiosidade que eu tenho do jogo é como o Flamengo vai se portar. Enfim, vai ter esse fator motivacional. A gente chega, o Flamengo começa com o Tite com 2 vitórias, né? Sim. Qual é o pensamento natural? Fato novo, treinador, 2 vitórias, você pode crescer... Agora a motivação é natural. Não, e oscila. Toma 2 viradas. E é passivo em campo. E faz um gol e reage mal. E não controla, e não sustenta. Então,
Que Flamengo é esse pra eu virar hoje e falar, não, esse time vai estar motivado porque é o Palmeiras de Maracanã e porque o campeonato agora está aberto. Eu acho que o grande... Deveria, né, Pedro? Deveria, né? Calma aí, treinador novo, campeonato abriu. Tem elenco. Hoje a dificuldade, acho que a maior dificuldade do Tite hoje é essa oscilação dentro dos 90 minutos. Porque o Flamengo tem lampejos aí de 15, 20 minutos, que é natural, uma questão de controlar o jogo, né, as alternâncias de controle de jogo. Mas o problema é quando o Flamengo não tem esse controle. Que aí a oscilação é muito para baixo. Né, que foram as 2 derrotas. Aí oscila muito, cai bastante. Eu acho que o Tite tem que trabalhar, e provavelmente ele está trabalhando nesse aspecto, para justamente tirar essa possibilidade. Porque, o meu comentário anterior, o problema do Flamengo hoje contra o Palmeiras, para mim, eu acho que cara a cara, igual. São bons jogadores, bom time. Já vamos fazer. O problema do Flamengo hoje para o Palmeiras, que a gente tem que levar em consideração, são 90 minutos. O Palmeiras, em 90 minutos, nos últimos jogos, mostrou pra gente o que ele pode fazer. O Flamengo ainda não. Então, essa irregularidade dentro de 90 minutos pode custar caro pro Flamengo hoje. Porque se você não jogar contra o Palmeiras durante 90 minutos, você perde. Você perde, porque o Palmeiras ele continua 90 minutos te matando ali, massacrando ali, martelando, pressionando e tal, jogando, mesmo arriscando. Né? Porque o jogo contra o Botafogo, ele pressionou, mas ele teve também a possibilidade de tomar 4-1. E num contra-ataque com 2 jogadores, o Botafogo contra 4, se não me engano, do Palmeiras, conseguiu encontrar um pênalti. Sim. Né? Então tem essa também. Mas o Flamengo é isso. O Flamengo é essa irregularidade durante 90 minutos. Você nunca sabe. Gabigol vai entrar? Vai jogar? Como que ele vai jogar? Como é que ele vai se comportar? Porque, assim, se não tem o Bruno Henrique, automaticamente você pensa que o Gabigol pode entrar ou pode ser a primeira substituição. Vai entrar. Para começar, acho que não começa, não. Tem que ter cobrança em cima desses jogadores. Tem que ter cobrança em cima desses caras também. A expectativa não é só em cima do treinador. A expectativa é em cima dos jogadores. Hoje não tem mais o que você falar de treinador do Flamengo. Você tem que comentar e questionar jogador. Gabigol... o Pulgar, eu acho que o Pulgar para mim o Flamengo com o Pulgar é um, o Flamengo sem Pulgar é outro. Você tem que começar a entender que esses caras precisam entender que eles precisam dar uma resposta. Não, mas não, esquece. Contrato de 4 anos, tudo de bom, do melhor, 3, 4 anos, tudo de bom, do melhor. Todas as condições para poder jogar um bom futebol. Eu sei que o jogador também é um ser humano. Tem os problemas deles em casa, né, os problemas pessoais e tal, mas tem que saber administrar e entender o trabalho agora. Hoje, vou usar uma frase de Rafael Qual que Prats. é, Zé? Pode falar. Pode falar. Na época que eu trabalhava com o Dr. Ray Prats em radio, ele falava o seguinte, hoje... E falava, Oscar, hoje é uma final de 6 pontos, Oscar. É verdade. Mas hoje é. Esse jogo de 6 pontos realmente é uma coisa que mexe com a gente. Posso desviar o foco aqui um pouco? É uma especialidade minha, né? Assim como alguns Contanto que treinadores... Palmeiras e Flamengo... É do universo Palmeiras e Flamengo. É o seguinte, pra mim, o Tite é o Brasil no Campeonato Brasileiro. Tite é o Brasil hoje no Maracanã. Vai dar correto. Aí você pergunta pra mim, por quê? Por quê? Porque é o seguinte, eu acho que se o Palmeiras ganhar o jogo contra o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. E aí o pessoal vai ter que engolir mais uma vez um técnico português campeão brasileiro. Abel é o melhor de todos. Abel deu nó tático no Tite, foi no Maracanã, ganhou, tal, não sei o quê. Se não der Palmeiras, der um empate. Pedro Caixinha, imagina? Pedro Caixinha, que pra mim deve ser eleito, já deveria dar o prêmio pra ele de melhor técnico desse campeonato, pro Pedro Caixinha, que é estrangeiro. Então, assim, quem pode ser técnico... A gente tá tendo um momento de revalorização dos treinadores brasileiros. O Dorival ganhou a Copa do Brasil, o Fernando Diniz ganhou a Libertadores, o Guardiola já tá falando lá do dinizismo no Mundial e tal. Então, o Campeonato Brasileiro, que ainda é o principal campeonato desse país, será que vai ficar na mão, mais uma vez, de um estrangeiro, como foi na temporada passada, ou se vai ter um técnico brasileiro para... Não vai acabar de vez com a modinha dos técnicos estrangeiros. Mas você acha que a torcida das pessoas é por isso? Não, mas eu tô dizendo assim, as pessoas estão torcendo. O Tite não vai... Ele é técnico do Flamengo, ele tá representando o Flamengo hoje. Só que eu acho que ele também representa a classe... Não, mas Lúcio Flávio é brasileiro. Então, peraí. Mas o Tite é tido como o melhor treinador brasileiro dos últimos tempos e ainda para muita gente da atualidade. O Abel era cotado para estar no lugar dele na seleção, claro, então. Sim. Então, por mais que haja uma resistência... E flamenguistas, sobretudo, tinham muita resistência com o nome do Tite. Quando ele estava na seleção. Isso é verdade. Porque não chamava, não convocava Gabigol. Todo mundo, né? Técnico da seleção é ruim, meu time que é bom. Então eu tô falando assim, hoje, pra mim é um grande... a gente pode botar as escalações, os campinhos. Pra mim, é um duelo muito
do técnico grandão do futebol brasileiro dos últimos tempos contra o técnico estrangeiro mais bem sucedido. O Jesus teve muito sucesso em um curto espaço de tempo. Já são 3 anos de Abel, de quase que de dominância, né? Sim. E quase todo mundo fala assim, Abel contra esse técnico brasileiro. Abel é melhor. Abel contra esse aqui é melhor. A gente vai ter o primeiro Abel e Tite. Eu falei aqui, é o técnico mais importante da história do Corinthians contra o técnico mais importante da história do Palmeiras. Eu lembro Muita gente queria o Abel na seleção para suceder. Você lembra? Você pode me ajudar, Paty? Você que tem uma memória privilegiada. Depende. No Pacaembu, Corinthians e Palmeiras, que o Tite soltou o famoso fala muito, foi pro Filipão, né? Não foi? Foi. Era Corinthians e Palmeiras ali, o Filipão falando, ele chegou lá, meteu o dedo, fala muito. Será que hoje, se o Abel começar a apetir lá, a mentalidade vencedora, não sei o quê, o Tite vai chegar lá com aquela fome, com aquele sangue, com aquela gana corintiana, chegar, fala muito, Abel, tal, né? Aquela raça, tal. Será que vai ter isso? Quer dizer, como telespectador e um cara que gosta do fogo no parquinho... Sim, você ia curtir, né? Nossa, eu ia adorar. Mas eu acho que o torcedor do Vasco prefere ver o Abel campeão do Brasileiro, viu? Claro que sim. Bota uma enquete aqui. Ele não tá torcendo contra, não. Mandem vídeos pra gente, que eu acho que essa teoria do Bubu de que o brasileiro quer o Flamengo campeão do Brasileirão. Mas o Tite é o Brasil. Pode ser. Mas o Tite é o Flamengo. O Tite hoje é o Flamengo. O Tite hoje é o Flamengo. Quando teve São Paulo e Grêmio, Dorival e Renato Gaúcho falaram juntos, assim, valorizam demais técnico estrangeiro, elogiam demais, temos grandes trabalhos e tal. Então eu acho assim, Mano Menezes é um cara que também já chegou meio, às vezes, a esbarrar em xenofobia ali. Mas você não acha que isso é uma discussão muito... Eu acho muitas vezes essa discussão rasa. Mas é a minha especialidade também. Não, falando na boa, ela muitas vezes é rasa e ela tem uma preocupação com a reserva de mercado, porque no mesmo papo a gente está falando em não valorizar o Abel de novo português e querendo dar um prêmio para Pedro Caixinha. Então, assim, ou a gente gosta de estrangeiro, ou a gente não gosta. A gente gosta de trabalho bom. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que ele não pode ficar se apegando na nacionalidade. Eu também acho. Não tem nada de Brasil. Ele é português, ganhou. Ele é brasileiro, ganhou. Ele é argentino, perdeu. Não, eu acho que é uma avaliação de trabalho. E aí, realmente, muitos treinadores brasileiros, aí você tem razão, Bubu, já deixaram bem claro, publicamente, que eles acham que técnicos estrangeiros têm uma tolerância maior. Isso é fato. Né? Tem uma tolerância maior, né, Zé? Então, assim, isso é um debate. Agora, o trabalho de cada um... O estrangeiro, quando chega, precisa conhecer país, precisa conhecer... A não ser o estrangeiro que está acostumado. Tem uma adaptação que você... já conhece o Brasil. Eu tenho outro ponto, Zé. O estrangeiro também tem um outro ponto. O cara daqui de dentro, e aí a gente pode falar de Mano, a gente pode falar de caras mais antigos, já rodaram. O Mano já foi técnico de seleção brasileira, já viveu demissão, já foi dado como ultrapassado e já foi o cara do momento. Ele já viveu tudo isso. Muitas vezes, alguns desses treinadores, não Mano especificamente, mas os nomes daqui, a gente roda, tá sempre caindo nos mesmos. Muitas vezes você entra numa rota de colisão. Aí se fala pouco do jogo, se fala muito de briga, se preocupa muito em dar resposta. Aí é claro que vai haver uma simpatia e uma boa vontade maior com um cara que chega de fora e fala, olha, eu quero trabalhar, eu quero entender isso, eu quero... E aí não tem a ver para mim com nacionalidade, porque quando surge um novo nome daqui, um cara mais jovem que queira falar, não precisa ir muito longe, eu acho que ele não teve tempo. Mas, por exemplo, o Lázaro, quando assume o Corinthians, se ele sentasse ali, fizesse o dele e falando de trabalho, não ia ter para mim uma rejeição, ia ter para mim uma visão ali. Eu acho que a turma está mais criteriosa e querendo algo mais novo, algo mais diferente de simplesmente a retórica do Filipão de nós contra eles. Sabe, o do Mano de, eu sei como é que é, aqueles recadinhos que ele manda de vez em coletiva. Eu também concordo com você em relação a isso. Eu já fui estrangeiro. Porque quando o estrangeiro chega aqui brigando, a paciência também é pouca. Eu já quando fui... ele chega querendo atirar e tal, querendo ensinar, eu já fui estrangeiro, né? Quando jogava, eu já fui estrangeiro. É que é diferente a expectativa que se tem de um treinador para jogador. Claro. Quando você é jogador brasileiro, você sai do Brasil e vai para qualquer outro centro, você é um jogador brasileiro. Melhor futebol do mundo e você é obrigado a resolver todos os problemas que existem na equipe. Ou se você não resolve todos os problemas, você é questionado todas as vezes, porque você entra no treinamento, você tem que ser sempre o melhor. Porque senão você fala, olha, o treinador é brasileiro. E assim, é um erro de nós brasileiros acharmos que quando os brasileiros vão para a Europa, os europeus não falam assim, veio aqui para tomar o nosso lugar. Desculpa, é assim que se pensa. É assim que se pensa, não é só aqui no Brasil. No mundo inteiro, quando você chega nos lugares e você é um brasileiro, especialmente, estou falando especificamente do futebol, o cara chega e pensa e fala, ele está aqui para tomar o nosso lugar. A gente está vendo isso geral em Portugal. Depois você é aceito por aquilo que você produz no dia a dia. Mas a primeira brecha que você der, os caras vêm te dando porrada. É brasileiro, tá vendo? É brasileiro. Isso acontece.
Não vamos... Eu não posso ser hipócrita, porque eu vivi essa situação e eu tenho que passar a realidade do que é. Claro. Né? Do que são as coisas no dia a dia do futebol. E aí eu falo, jogador é diferente de treinador. Quando eu falei do treinador, eu acho que o treinador tem que ter isso. Olá, galera do Fute Verdão. Voltamos com as notícias do dia. Tem uma notícia aqui legal, galera. Quanto o Palmeiras já faturou com a transferência de Endrick para o Real? Vamos dar uma olhada? A convocação de Endrick para a seleção brasileira vai render mais um bônus financeiro ao Palmeiras. O Alviverde colocou em contrato uma compensação financeira caso ele fosse convocado para apresentar o país pelo time principal. Quanto o Palmeiras já faturou pelo Endrick? O Real pagou 35 milhões, cerca de 682 milhões na cotação atual, fixos ao Palmeiras, sendo a primeira parcela 17 milhões, ok, depositada em janeiro, e a outra no ano que vem, 2024. Vamos lá. A equipe merengue pode pagar mais 25 milhões de euros, 130 milhões em bônus por metas, tanto nesse período do jogador no Palmeiras quanto no futebol espanhol. As metas são jogos como titular, gols e convocações para a seleção brasileira. Diante da virada histórica contra o Botafogo, o jovem de 17 anos alcançou a marca de 10 gols em 2023 e ativou a quantia pela segunda vez, totalizando mais de 26 milhões. O UOL apurou que a convocação para a seleção brasileira rendeu ao Palmeiras mais de 1,5 milhões de euros, 7 na cotação atual, 7,8 milhões. Sendo assim, o Alviverde já recebeu por Endrick aproximadamente 124 milhões. Com a parcela fixa que receberá no ano que vem, esse valor pode subir para 215 milhões. A venda pode chegar a 60 milhões de euros, 312 milhões, valor da multa rescisória do contrato do atacante. O Alviverde tem direito a 70% da quantia, enquanto o Endrick e sua família têm os outros 30%. É pouca coisa não, né? O clube não terá percentual de uma possível venda futura, apenas o mecanismo de solidariedade de formador. Galera, acho que é a maior venda da história do futebol brasileiro, né? Garoto é que ele demorou um pouco pra despertar, né? Pra começar a jogar o futebol que a gente sabe que ele tem. O Abel também demorou um pouco, eu acredito que o Abel escalou ele um bom tempo na posição errada. O Endrick, pode ser que ele seja um centroavante no futuro, sim, mas ele não é aquele centroavante. Talvez nenhum outro esquema funcione, mas ele vem melhor ali como segundo atacante, vindo de trás, em velocidade. Acho que é ali que o Endrick rende. O Abel pecou nisso, galera, e ele insistiu muito com ele de centroavante. Todo mundo vendo que não dava, mas paciência, né? Agora é torcer. Vai ser um jogo difícil contra o Flamengo. Ultimamente o Palmeiras só empata esses jogos grandes. Mas como chegou a bater no Botafogo de virada, tô acreditando que o Palmeiras vai mudar o jogo, cara. Porque contra o Botafogo ia ser a mesma coisa. Sempre quando pega time lá de cima, o Palmeiras tropeça. E os times que tá lá, oitavo, décimo, o Palmeiras passa o carro. Só que como bateu no Botafogo, tô acreditando que possa bater no Flamengo. Agora são poucas rodadas, qualquer ponto que vir, com certeza já vai fazer diferença pra classificação. Galera, e essas são as informações do Palestra. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Logo voltaremos com mais notícias do Verdão, galera. Falou!